Olá, gente. Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos ver mais umas animações, mais uma aula, né? Sobre agora ainda Reino Animalia, na verdade, mas nós vamos estudar agora o filo dos plateumitos. Isso, tá? O termo plateomito provém do grego plates, que significa chato, e omitos, vermes, tá? Esse filo vai incluir os animais que pode ser parasita, certo? Viver dentro de outros organismos, né? Nessa relação desarmônica, ou de vida livre, né? Habitando ambientes como a água doce, o mar e o solo úmido. Então, a gente vai ter plateumites de vida livre, que não causam nenhuma patologia, e a gente vai ter plateumites que são parasitas, tá? Então, os plateumites obtêm os nutrientes de que precisa por meio da ingestão de alimentos, né, das relações de simbiose ou parasitismo com outros seres vivos, tá? Possui o corpo alongado e achatado, né? A maioria de água doce, marinhos de água doce ou solo úmido, e a gente já falou que muitos são parasitas, tá, gente? Então, quem nunca ouviu falar em solitária, né? Em tênia, né, que é a mesma coisa que solitária, em planária, né, acho que já estudaram, se não estudaram, já ouviu falar alguém, por exemplo, com tênia, né, com barriga d'água, a gente vai ver o que é, certo? Então, em geral, gente, os plateumites não apresentam estruturas especiais na circulação e nem nas trocas gasosas, tá? O formato achatado do corpo vai facilitar, né, as trocas gasosas entre os tecidos e o ambiente, tá? Por meio do que? Da própria pelezinha, da própria epiderme. Comparando esses animais, os plateumites, como por exemplo com o filo dos poríferos quinidários, o corpo dos plateumites apresenta uma organização mais complexa, tá? Mais complexa, com tecidos, órgãos e alguns sistemas, ok? Então, ele tem tubo digestório incompleto. O que é isso, Pro? Ele não vai ter, o tubo digestório completo tem que incluir no início a boca e no final o ânus, né? Mas, no caso do plateomito, ele só tem boca. Então, no mesmo lugar que ele se alimenta, ele libera o seu, né? Vai liberar as suas substâncias, certo? Então, por isso que a gente fala que ele tem aí, né? O sistema digestório desses plateumites é incompleto, ou seja, o alimento ingerido e os produtos da digestão passa pela mesma abertura, que é o quê? A boca. Dessa forma, o sistema digestório das planárias é composto por boca, faringe, né, intestino, e assim como os quinidários, eles não apresentam o quê? Ânus, ok? Não possui sistema respiratório e circulatório, a gente acabou de falar, e, claro, se reproduzem de forma assexuada, produzindo indivíduos geneticamente idênticos, e de forma sexuada também, tá? Para facilitar o estudo, a gente vai estudar, né, algumas classes desse filo, que é a planária, o esquistossoma, né, e a solitária, que é também chamada de tênia, certo? Então, vamos lá. As planárias. E aí, quem já viu uma planária, nem que seja um videozinho na internet falando das planárias, tá? As planárias são um exemplo de plateumitos de quê? De vida livre, que pode ser encontrado em ambientes aquáticos ou em solos úmidos, tá? Então, a maioria das planárias é o quê? São carnívoras, alimentando-se de pequenos invertebrados ou restos de animais mortos, tá? Elas vivem em ambientes, eu falei, aquáticos, solo e úmidos, são carnívoras, né? E sistema digestório incompleto, tá? Dá um zoom aqui para a gente ver algumas estruturas interessantes aqui da planária. Os ocelos, parece o que os ocelos? Parece dois olhinhos, né? Mas os ocelos, eles são estruturas responsáveis pela percepção da luz, mas é incapaz, de, por exemplo, de perceber, de captar, né, imagens, tá? A gente tá vendo aí a boca, que é o local por onde o alimento é ingerido, certo? A gente tem o poro genital, que é o orifício pelo qual ocorre a troca de gametas durante o processo de reprodução sexuada, tá? Então, essas são algumas estruturas em destaque aí do corpo das planárias, tá bom? Uma coisa bem interessante das planárias é que ela tem a grande capacidade de regeneração, que permite a elas o quê? Regenerar partes perdidas, tá? Além disso, esses plateumites, quando estão na sua vida adulta, eles são hermafroditas e podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. Então, observe aí, você tem, né? Aqui seria um tipo de reprodução o quê? Assexuada, nesse processo de regeneração. Uma planária sofre divisão transversal do corpo, cada uma das partes se desenvolve de maneira independente e aí vai dar origem ao quê? Ao novo indivíduo, tá?
Em relação a aqui outra classe aí de plateuminto, que é a tênia. A tênia, gente, é conhecida popularmente como solitária, certo? Então, geralmente o pessoal que vive na zona rural, né, vê muito falar, né, desses indivíduos, tá? Então, a tênia são exemplos de plateumintos o quê? Parasita, que causam, né, patologias e quem vive no interior de outros seres vivos, chamado de hospedeiro, e dos quais absorve seus nutrientes, tá bom? Então, ele vai causar uma doença, né, nos seres humanos e até em outros seres vivos também. Então, eles são parasita, causa doença, não possuem sistema digestório, tá? E apresentam uns ganchinhos, né, na região, como se fosse uma cabecinha com uns ganchinhos. E esses ganchinhos vão auxiliar na fixação aonde? Dentro do intestino do hospedeiro, já que ele é o quê? É um parasita, tá? Eu vou explicar na aula online para vocês um pouco do ciclo de vida da tênia, certo? Porque ela causa uma doença chamada de teníase e eu quero mostrar isso para você. Aqui eu vou dar só um zoom para mostrar aqui a tênia, né? Existem os estudos que falam que a tênia pode chegar até cerca de 10 metros de comprimento. Pense aí né, um bichinho grande, certo, gente? O próximo aí é o esquistossoma, que é um parasita que se alimenta de tecidos fluidos, né, do seu hospedeiro, que é um animal hospedeiro, um animal vertebrado. O sistema digestório dele é incompleto e é composto por boca, faringe e esôfago, tá? Ele também vai ter uns ganchinhos, né, que são as ventosas, que são estruturas que auxiliam na fixação do animal aos tecidos do hospedeiro. Essa imagem aqui de cima mostra aí, né, a ilustração do esquistossomo, e ele causa a famosa barriga d'água, né? Como está ilustrado aí esse garoto com a barriga d'água. Nós também vamos estudar o ciclo de vida desse plateuminto durante as aulas online, tá? Mas sim, aqui, geralmente, já foi no interior, já ouviu falar, né, que as pessoas gostam muito de tomar banho de rio. E isso pode ser um problema, porque na zona rural, né, por muito tempo e ainda até hoje, não tem saneamento básico, né? Até nas cidades não tem, imagine. Então, existem pessoas que têm o hábito, né, ou por gostar, ou melhor, por não ter uma rede de saneamento, né, adequada, ou por não ter uma estrutura melhor, acaba depositando as suas fezes próximas a esses rios, né, e essa pessoa pode estar contaminada, né, com esse plateuminto aí, o esquistossomo, e daí contaminar outras pessoas, tá? Mas a gente vai entender como funciona esse ciclo de vida, vai ver que existe outro hospedeiro intermediário, que é o caramujo, né? Entender quais são os cuidados que nós devemos tomar para evitar, por exemplo, contrair, né, o esquistossomo, tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um grande beijo e até a próxima aula.